Graça e paz a todos os irmãos nessa manhã. Queria convidá-los a abrir a Bíblia para a nossa meditação, para a nossa pastoral dessa manhã. Tiago, capítulo 3. Abra sua Bíblia, vamos ler o versículo de número 2. Tiago 3, versículo de número 2. Vamos ficar em pé mais uma vez, eu sei que vocês já estavam, sentaram, mas vamos fazer isso mais uma vez. Também servindo ao Senhor com o nosso físico, com a nossa vida. Tudo é do Senhor. Vou fazer a leitura, depois os irmãos vão ter a oportunidade de ler comigo também. Leio o versículo, vou ler o versículo de número 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Feche os olhos, vamos clamar a Deus. Senhor, pedimos a Tua bênção nessa manhã, nessa meditação, nesses breves minutos que vamos ouvir a Tua voz, que seja profunda em nosso coração, que seja profunda em nosso ser. Tira toda distração, o nosso olhar para o lado, o nosso olhar para o celular, os nossos ouvidos em outras coisas, nosso pensamento longe, e que nós voltemos para a Tua palavra neste momento. Fala conosco, o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Irmãos, o navio é o maior meio de transporte do mundo. Um cruzeiro pode carregar até 10 mil pessoas, sabia disso? E o navio de carga pode transportar até 24 mil toneladas. E tudo isso ali em aproximadamente 400 metros de comprimento. E para controlar a rota desse gigante, é usado um leme. Alguns usam sistemas diferentes hoje. Mas os mais antigos ainda usam essa tecnologia do leme. E o leme que fica lá atrás, ele tem 7% mais ou menos do tamanho dessa máquina. E esse leme, 7% do tamanho, consegue controlar a direção desse navio. Tiago, em sua carta, meus irmãos, instrui os irmãos daquela época e a nós a cuidarem também de um leme, só que é um leme diferente. Um leme que está na nossa boca, de cuidar da língua, considerando que ela tem o poder de dar a direção da vida das pessoas, assim como o leme dirige o navio. E o versículo acima, então, o versículo que nós lemos, afirma que o perfeito varão controla a sua língua, e essa é a proposição. O perfeito crente controla a sua língua. Vamos dizer isso? O perfeito crente controla a sua língua. E o que esse versículo, então, o versículo de número 2, nos ensina sobre o controle da língua? Em primeiro lugar, que todos estamos sujeitos a errar. Vamos ler o versículo 2, a primeira parte dele novamente. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então quer dizer que nós estamos sujeitos a errar. A palavra de Deus não está dizendo, vocês não são santinhos e não vão errar. Não, estamos sujeitos. E Tiago diz aqui, todos tropeçamos em muitas coisas. Não são poucas, muitas coisas. Contudo, ele dirige a sua atenção e a nossa atenção para o tropeço da língua, para o falar. Nós podemos falhar na ação e falhamos, podemos falhar no nosso pensamento e erramos muitas vezes, mas o falar também é uma ação nossa, é um modo nosso de pecar muitas vezes. E não há ninguém que possa dizer assim, eu nunca pequei. Alguém pode dizer, eu nunca pequei? Não pode. E a língua é um dos pecados, a língua ali é um dos instrumentos dos pecados que se comete muitas vezes e a pessoa nem sente. Os outros sentem. Os outros sofrem com a nossa falação. Mas nós achamos que ainda foi bom. Ou achamos que foi um desabafo. Ou então, ele merecia mesmo. Ou então fizemos isso de forma propositada para prejudicar, para difamar o irmão. É provável que todos nós tenhamos errado dessa forma, ao expressar sobre outrem. Então a língua é um dos meios mais usados nisso, meus irmãos. Esse é o fato, estamos sujeitos ao erro, não quer dizer que devemos errar. Mas estamos sujeitos. Mas devemos fugir desse erro, então devemos buscar o contrário, precisamos lutar contra a fofoca. E esse é o tema da nossa lição, fugindo da fofoca. Vamos dizer isso?
fugindo da fofoca. Devemos lutar contra isso. É uma luta. Veja o que Lucas 6,45 diz. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu pergunto, de que está cheio o seu coração? De que está cheio o meu coração? Do pecado ou da palavra de Deus? Segundo lugar, o versículo nos ensina que o crente persegue o caminho da perfeição. Vamos dizer isso? O crente persegue o caminho da perfeição. Então vamos ler a segunda parte aí, a parte intermediária do versículo. Diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Vamos falar de novo? Alguns não falaram? Agora tem que falar. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então, nós vemos aqui que o versículo ensina que quem consegue controlar a sua língua está no caminho da perfeição, está buscando esse caminho. A nossa fala é muito difícil controlar. E uma vez que dominamos, podemos crer, então, olha, estamos no caminho certo, estamos buscando o caminho certo. Então, nós devemos ter cuidado naquilo que a gente fala. E esse cuidado começa no meditar do nosso coração, da nossa mente. Salmo 19,14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, nós percebemos que o que sai da língua é o que está dentro do coração, é o que está no nosso pensamento, não é? Uma vez, um juiz estava julgando uma causa e a pessoa fez de tudo para esconder que não era ela a responsável, né? E o acusador estava tentando pegá-la. E quem matou o assassino era canhoto, mas essa pessoa fez de tudo e ela estava escrevendo com a pastora, escreveu com a mão direita para esconder e para não ser pega naquela situação, naquele julgamento. E de repente o acusador estava lá discutindo um negócio e jogou uma coisa na pessoa, a pessoa pá, com a mão esquerda para defender. Né? E não é assim. De repente alguém cutuca a gente e de que está cheio do coração? A gente sabe. Nesse momento. Então o nosso coração, para que a gente busque essa perfeição, ele deve estar cheio da palavra de Deus. A gente conhece as árvores pelos frutos. Uma pessoa que tem o linguajar torpe ou uma conversa persuasiva para o mal, não está no caminho da perfeição. E a fofoca mostra que a intenção não é pura nem santa, mas de difamação, de desordem, de pecado. Eu pergunto a você, em qual caminho você está? Em qual caminho eu estou? Nós estamos no caminho da perfeição ou no caminho da perdição? Terceiro lugar, meus irmãos, o que esse versículo nos mostra? Que o controle da língua demonstra domínio próprio. Leia comigo o finalzinho do versículo. Capaz de refrear também todo o corpo. Vamos ler isso? Capaz de refrear também todo o corpo. Então, em terceiro lugar, nós aprendemos que o controle sobre a língua demonstra o poder para controlar todo o seu corpo. Então, a fofoca não está nos músculos, né? A força não está nos músculos, né? Vai para a academia para ficar forte. Não está nos músculos ou na capacidade física, mas se encontra no domínio próprio. Uma pessoa pode ter força para segurar uma fera, mas se ela não segura a si mesma, ela é fraca. E a primeira demonstração, então, de controle próprio é a própria fala. Gálatas 5:22 nos diz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está aí. Vamos dizer juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio. O Senhor nos transformou, meus caros irmãos, para termos condição de produzir o fruto do Espírito, para que nós controlemos o nosso corpo, que ainda está numa situação do mundo caído, um corpo caído, mas em transformação, em santificação. E esse é o tema desse ano, santificação. Veja o que Paulo diz em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As palavras devem produzir, então, edificação e não destruição.
As palavras devem trazer verdade e não mentira. As palavras devem ser usadas para correção e não para fofoca. As palavras devem ser agradáveis e não desagradáveis a Deus. Os comentários devem ser amorosos e não odiosos. Por isso, irmãos, concluindo, o verdadeiro crente está sujeito, sim, a errar. Contudo, ele trata essa questão para que a sua palavra esteja no caminho da perfeição e faz isso com domínio próprio. Dessa forma, o crente deve refrear a sua própria língua. Nós não temos a força física de um navio, não é? Mas as palavras, as nossas palavras, podem afetar mais pessoas do que as que cabem num transatlântico, principalmente hoje, quando temos uma mídia tão veloz, uma mídia social. Paulo nos ensina, então, que devemos falar o que é bom, ou seja, falar a própria palavra de Deus, trocando o que a gente acha pelas instruções que o Senhor coloca na sua palavra. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos guardando os nossos lábios. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vigiemos a nossa língua. Se tivermos que falar de alguém, façamos isso com ela, façamos isso para correção. Procuremos resolver os assuntos corrigindo com bênção, trazendo edificação para a igreja. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma mais uma pessoa e vai com ela. Um ou dois. Uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabeleça. Toda a palavra se estabeleça. É assim que o crente faz. É assim que devemos fazer. Guardar os nossos lábios. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Nos enchendo da palavra de Deus. Veja o que Jesus disse para os fariseus, né? Considerados lá na época os doutores, né, da lei. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. O que nós temos que encher no nosso coração, então? É a palavra de Deus. E de que nós estamos enchendo a nossa vida, o nosso coração? Durante a semana? O que você colocou no seu coração durante a semana? Devemos nos encher da palavra de Deus. Não a palavra de Deus para buscar o nosso ego, porque tem também aquele que busca na palavra de Deus o que ele quer. É por isso que tem muitas heresias. Ele pega um versículo, eu quero isso, esse versículo. Ah, mas e o seguinte? Não, esquece o seguinte, só isso aqui. Nós precisamos estudar toda a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos instruir, para que a gente entenda e receba as Escrituras. E quando isso acontecer, muitas vezes nós vamos ficar decepcionados, não com Deus, mas com nós, porque a gente queria ouvir outra coisa. Mas é a palavra de Deus tratando em nossa vida. Busquemos a força do Espírito para aplicar essa verdade em nós. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos amando os irmãos. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Tratemos uns aos outros, meus irmãos, como a gente gostaria de ser tratado. Quando você for falar alguma coisa, pense que se fosse você, se fosse de você, qual seria a sua postura? Ademais, amemos os irmãos, amemos uns aos outros como Cristo, meus irmãos. Cristo, quando veio a esse mundo, a essa terra, ele veio aqui e ele conversou com os discípulos, ele falava com os discípulos. Ele não ia falar com o João, você está vendo Pedrão lá? Pedrão está. Não, ele chegava, João, vem cá. Tratava com João, Pedro, vem cá. Tratava com João. Devemos amar uns aos outros e fazer como Cristo. Portanto, meus irmãos, busquemos o domínio próprio sem falar mal do próximo. Se existem coisas a tratar, façamos isso não como fofoca, mas como forma de instruir e ajudar uns aos outros. Tenhamos a nossa língua como instrumento de bênçãos para trazer sempre palavras que edifiquem aos outros e a nós mesmos. E que as Escrituras estejam sempre presentes nos nossos lábios. Tenhamos, então, controle sobre a nossa vida para que tudo que a gente falar seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos orar neste momento. Feche os olhos. E se você quer controlar o seu falar, fique de pé. Se você quer amar mais